Os nossos dias atuais de hoje, que nós vamos agora, daqui 1 ou 2 meses, vai ter aí as eleições, e é muito importante essa carta que todos prestem atenção. A defesa do Evangelho de Jesus Cristo, o pecado da omissão, a cara irmandade, a instrução e o conhecimento sobre as bases de nossa fé e doutrina devem ser levados ao pleno conhecimento de toda a nossa irmandade. O conhecimento alcançado para a salvação e não transmitido constitui omissão, e omissão é pecado, que é também prevaricação, reprovada por Deus. Acerca destes, Isaías no capítulo 56, verso 10, clamava dizendo: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, andam adormecidos, estão deitados, e amam o tosquenejar. Também acerca da omissão, o mesmo ocorreu com Eli, que era sacerdote em Siló, como está escrito em 1 Samuel 3, verso 13, porque está escrito nesse capítulo 3, verso 13, desta forma: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos, eu não sei ler essa palavra aqui, irmão Miguel, execráveis, é isso? Tá certo? Execráveis, não os repreendeu. E a omissão do sacerdote causou grande mal ao povo de Israel. A corrupção do gênero humano é manifesta em todas as partes do mundo, tanto pela promiscuidade que há na vida de pessoas que são menos favorecidas, quanto pela luxúria e devassidão que há na vida de muitos abastados. Faltam nos discursos dos defensores do Evangelho esclarecimentos sobre os motivos que causam o afastamento total de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, que há pelo avanço dos males em todas as direções contra os princípios de nossa fé, que são necessários à nossa salvação e dos demais pecadores. Não obstante aos males que deterioram a fé daqueles que querem se salvar, devemos vigiar para que não haja a infiltração maligna de alguns partidos políticos que, encobertamente, trazem consigo fundamentos anticristãos e comunistas, que a pessoa, em sua simplicidade, pode apoiar, tornando-se um opositor dos fundamentos da graça do Senhor Jesus. Já se ouve abertamente propósitos que ferem os princípios cristãos, o que de modo nenhum podemos apoiar. Há alguns que, dizendo-se crentes, apoiam a liberdade de práticas nocivas à vida espiritual, preconizadas por certos partidos políticos que ferem aos princípios da nossa crença, fé e esperança de salvação. Dizemos isso porque há fortes tendências das pessoas em manifestarem suas preferências políticas e partidárias. Sempre fomos ensinados a cumprir nosso dever cívico como cidadãos que somos, quanto ao nosso dever de votar, porém, em candidatos que pertençam a partido que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. O que devemos observar é a qual partido pertence determinado candidato, que não temos interesse em votar, pois é sabido que há alguns partidos que têm seus princípios contrários à existência de Deus e de nossa fé cristã. Quem possui conhecimento do perigo que há em relação aos dias em que vivemos e não ensina o seu próximo, comete pecado de omissão. Pois em Tiago 4,17 está escrito: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciães mais antigos do Brasil. Eu quero que a igreja confirme com amém. Deus seja louvado. Amém. Todos confirmam então essa carta lida nesta casa de oração. Certo, irmãos?
Porque agora nós estamos numa guerra muito grande, não é política somente, mas é uma guerra espiritual que entrará através da política. Então nós temos que estar atentos. E nós estamos dormindo, não é nós, congregação, a humanidade do modo geral e os cristãos. Quando fala aqui, irmãos, a nossa fé e doutrina, dá a entender que é uma exclusividade nossa congregação. Não é, irmãos. Às vezes quem olha fala, mas está falando que é fé e doutrina. Aqui não está falando fé e doutrina na congregação. Não está escrito isso aqui. Que não sejam contrários à nossa fé e doutrina. Ponto. Não está falando o nome da instituição a qual nós servimos a Deus, aonde é pregado a fé e doutrina de Cristo Jesus nosso Senhor. Então tem diferença. Então, irmãos, nós estamos percebendo que está tendo um alerta, nós estamos vendo uma guerra muito grande, onde já está tendo mortes, né, entre esses partidos políticos. Nós servimos a Deus, nós somos apolíticos, mas como nós somos os atalaias que o Senhor nos colocou aqui perante o povo, em Ezequiel diz, se eu não me engano, em Ezequiel 33, se eu não me engano, diz que o Senhor nos pedirá conta, nós que estamos à frente do povo, não à frente como sendo maioral, como uma posição, mas como tendo uma grande responsabilidade na vida espiritual, particular nossa, e também no cuidado das ovelhas do Senhor, que não são nossas. Então nosso dever é alertar a irmandade, inclusive os nossos jovens, que agora estão completando seus 18 anos, ou outros já estão voltando com um pouco mais, estão se emancipando para poder votar. Então há entre eles uma conduta que já não é muito favorável à nossa fé e doutrina. Então nós temos que aconselhá-los, conversar com eles com muito carinho, quanto a esses partidos que estão entrando no nosso país, porque, irmãos, o que tiver que vir, virá, e o justo viverá da fé. Sim, isso é real, e as escrituras não vai mudar. Mas enquanto nós podemos viver em paz, podemos servir a Deus, podemos sair de casa com uma Bíblia debaixo do braço, podemos sair em paz, servindo ao Senhor, poder cantar, orar, né? Nossa mocidade poder sair num domingo à tarde, glorificar a Deus, aonde não ter nenhum problema de ser um cristão, de ser um evangélico, de professar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, de falar do nome do Senhor. Enquanto isso estiver livre para nós, louvado seja Deus. Quando isso não puder mais acontecer, então a Deus pertence, mas que não seja por nós, que por uma inocência nossa, ou por nós não ter soado a trombeta para o povo, quanto ao nosso voto aos governos do nosso país, e nós não explicarmos para a nossa irmandade e para o povo cristão, não só na denominação e na instituição Congregação Cristã do Brasil, mas como em outras, em anunciar o verdadeiro evangelho e tomarmos cuidado com quem nós iremos votar, que nós ficamos livre para nós votarmos, mas naqueles que professam a fé e doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então tá bom. Se alguém não concorda com o que falou, não precise vir falar conosco. Fale com Deus. Porque não é nós que vamos resolver. O que está aqui é o que está escrito. É o que nós aprendemos da palavra e do evangelho. Não é nós que mudamos, não é nós que fazemos, não é nós que colocamos na mente do povo. É o que nós aprendemos de Cristo. O que Deus colocou nós aqui à frente do povo é para nós colocarmos em nós a mente de Cristo. E é para nós falarmos do que é de Cristo, para ser colocado o que é de Cristo na mente do povo. Glória ao nome do Senhor. Tá certo assim, irmão Miguel? O Senhor me trouxe hoje à tarde, estava em comunhão, orando, e o Senhor me trouxe para nós lermos aqui, não sei se foi lido, não me lembro, mas o Senhor me trouxe para lermos nesta noite para a Irmandade.